Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais uma aula de filosofia, falando aí sobre os pré-socráticos. Hoje nós vamos para a segunda parte sobre esses pensadores. E lembrando que na aula passada nós havíamos discutido sobre os pré-socráticos. E lá nós colocamos duas escolas importantes que vieram dar uma certa definição de como veio existir o universo. Vimos aí os milesianos, vimos também os pitagóricos. Cada escola dessa aí tinha uma forma de definir como o universo veio existir. Lembrando que cada uma delas também tinha um seu mestre, embora os outros pensadores, mesmo seguindo seu mestre, mas buscou uma certa defesa de pensamento autônomo. Isso aqui é importante, que é o que mais a gente promove dentro da própria filosofia, essa questão da autonomia do pensamento, né? Claro que agem de forma responsável. Então hoje nós vamos continuar falando sobre outras escolas, as quais não foram citadas aqui. Hoje o que nós vamos discutir é sobre a escola eleata. O que de fato vem ser essa escola eleata, professor? Bom, a escola eleata ela vai ser uma escola diferenciada. Ela vai trazer um pensamento filosófico muito extenso, muito complexo, no modo geral. Porque enquanto as outras escolas vieram buscar mais se basear pela questão física, a questão religiosa, dentro desse conceito, os eleatas, que são o Parmênides, Heráclito e Zenão, eles vieram buscar um pensamento diferenciado. Eles vieram buscar uma discussão filosófica, a questão do ser. Mas que ser é este, professor? É um ser metafísico, que inclusive nas aulas anteriores nós já havíamos discutido sobre essa questão metafísica. E cá nós estamos retomando de uma certa forma, falando sobre um conceito metafísico. Vamos iniciar aqui falando sobre Parmênides. Quem foi Parmênides? Nasceu em 540 a 470 a.C. Ele vai se opor ao pensamento de Heráclito. E Heráclito dizia que tudo passa, tudo muda, tudo flui. Ele vai acreditar na questão do movimento das coisas, seja lá qual seja essas coisas, né? Então, já Parmênides vai dizer que não. Ele não acredita nessa questão do movimento. Para Parmênides, ele não admite que essa questão do estado da mudança, o movimento das coisas, ele vai acreditar que tudo é estático. Então é um conceito, pensamento filosófico de Parmênides. Ele vai dizer que esse ser é único, é imutável e eterno. Que inclusive esse próprio pensamento de Parmênides vai influenciar o filósofo Platão, que inclusive eu falei para vocês na aula anterior, que esses filósofos iriam influenciar filósofos importantes. Eu citei que essas influências seriam de Platão com relação a Parmênides, Heráclito influenciando a questão aí da filosofia de Aristóteles. Então, você percebendo que a partir de então, ela vai trazer essa escola aqui um pensamento diferenciado daquelas outras escolas anteriores. Enquanto que a escola anterior vai dizer que a questão da água, que seria o surgimento do universo, que está na questão do milesianos, enquanto que os pitagóricos vão dizer que é os números matemáticos que vão ser responsáveis pelo surgimento do universo. Aqui não. Aqui eles vão tratar sobre a questão do ser no modo geral. Então, Parmênides, o que ele vai dizer? Que esse pensamento ele vai ser tão diferenciado, tão imutável, que ele vai influenciar duas questões. A questão empírica e a questão racional. Então, foi nessas duas condições filosóficas que Platão vai pegar posterior essas ideias de Parmênides. É claro que quando Platão ele vai buscar essas ideias de Parmênides, ele vai buscar com a sua autonomia e conhecimento, ele vai criar a sua própria ideia filosófica, embora baseando nas ideias de Parmênides, mas ele vai buscar totalmente de uma forma diferenciada do que Parmênides pensava, tá? Bom, agora nós vamos ver aqui a ideia de Heráclito. O que Heráclito pensava sobre as coisas? Mas quem foi Heráclito? Heráclito de Éfeso, 544 a 484 a.C. Para Heráclito, o que era essa questão do mundo? Bom, ele acreditava, né, que existia um estado contínuo de mudança. A luta era entre as coisas contrárias, como por exemplo, dia e noite, e daí por diante. O bom, o ruim, o certo, o errado, e daí se vai. Os opostos, né, essa questão, os opostos eram impregnados um com o outro. Era necessário que haver os opostos para que as coisas tivessem a sua fluidez.
né? Era importante essa luta dos opostos. A existência dos opostos para Heráclito era muito importante. E ele vai dizer sua frase famosa, né, que tudo flui, tudo está em movimento e nada dura para sempre. Isso aqui é importante nós sabermos que nada vive eternamente neste mundo material, né? Não podemos entrar ao mesmo tempo duas vezes no mesmo rio. Então isso é essencial ao pensamento do que Heráclito vem trazer sobre a sua forma de pensar. Que o mundo está em movimento. E o essencial de todas as coisas é o fogo. O fogo seria o responsável pelo surgimento do universo. É interessante nós trazermos essa ideia de Heráclito, porque enquanto Parmênides ele vai dizer que tudo é estático, como por exemplo, você imaginar um cão, um cachorrinho lá, ele não vai acreditar como seja esse cão de forma adulta. O cãozinho lá, o cachorrinho, sempre vai ser cachorro, mesmo indo para a fase adulta, até ficar na sua velhice. Ele não vai deixar de ser cachorro. Enquanto que Heráclito, ele vai acreditar nessa questão da mudança. Porque o estado de mudança do cachorrinho novo para o adulto, para o adolescente e para o adulto, é um estado de mudança totalmente. Ele não vai pensar nessa questão, né, do biológico. Ele vai pensar na questão do estado de tempo mesmo. As coisas mudam constantemente. E esse pensamento de Heráclito, inclusive, vai influenciar o próprio Aristóteles, ao qual eu tinha citado agora há pouco tempo, essa questão do estado da mudança. É claro que essa metafísica trazida para Heráclito, quando Aristóteles vai pegar essa questão dessa metafísica, Aristóteles vai construir a sua forma filosófica, metafísica, totalmente diferente. Ele vai reestruturar todo o pensamento. E diga-se de passagem de que essa filosofia aristotélica, que é a mais adequada, a mais pura de todos os filósofos, aos quais nós estamos citando aqui. Tá certo? Então esse aqui foi o pensamento de Heráclito, ao qual vai trazer sobre a forma como o mundo veio existir. Ele vai acreditar no estado da mudança. Tá bom? Temos outro filósofo aqui importante da escola eleata, Zenão de Elea. Nasceu provavelmente 490 e morreu 420 a.C. Bom, ele vai ter a questão do paradoxo. Qual é a questão, esse paradoxo de Zenão? Bom, ele vai acreditar que é o destino das coisas das forças contrárias. Em que sentido? Uma corrida do mais lento nunca será alcançada pelo mais rápido. Isso, para Zenão, é uma ideia mais fenomenal que ele quis trazer. O paradoxo de Aquiles, por exemplo, e a tartaruga, segundo o qual o corredor nunca alcançaria um animal, porque as forças desses corpos são totalmente diferenciadas um do outro. Jamais um atleta vai alcançar a condição física de corrida de uma tartaruga, e assim por diante, da tartaruga com o do atleta. Cada um vai ter suas condições físicas para alcançar seus destinos finais. Então é nesse paradoxo que Zenão de Elea vem trazer essa parte fenomenal da filosofia, né? As características que ele vai atribuir à questão a Deus, a eternidade, é uno, a esfera, a forma da esfera, né? Nem limitado, nem ilimitado, nem móvel, nem imóvel. Então é nessa condição que ele vai trazer esse paradoxo. Existe uma questão de equilíbrio entre uma coisa e outra. Embora tenha essas suas diferenciações, mas ele propõe essa ideia de que jamais um atleta ele vai alcançar a condição física de corrida de um outro animal, como no caso a tartaruga aqui, e daí por diante. São condições de estados fenomenais diferentes. Então esse é o pensamento de Zenão de Elea, tá bom? Agora nós vamos ver outro aqui, né? A escola que também vai trazer sua ideia diferenciada, que é a escola da pluralidade. O que essa escola vem trazer? Aqui, gente, eles vão trazer de uma forma mais diferenciada. Vocês estão vendo que cada escola dessa aqui, ela tem uma forma de pensamento diferente. O que eles estão trazendo aqui? É a questão da corrente materialista e mecanicista. A única realidade existente são os corpos em movimento. Mas esses corpos em movimento, está se referindo ao que Heráclito está falando? Pode ser que seja, mas vamos ver o que eles vão dizer. Quem são esses pensadores? Anaxágoras e Empedócles. O que eles vão se referir a essa questão do corpo em movimento? Eles vão acreditar, vão até reagir de forma contrária às ideias de Heráclito e de Parmênides. O que Heráclito acreditava sobre a questão das coisas? Que tudo está em movimento. E o que Parmênides acreditava? Tudo é estático. Então, mas
que corpos em movimento que esses dois pensadores vão definir? Bom, para eles, né, vamos iniciar aqui logo por Empedócles. O que ele vai acreditar? Que os elementos essenciais pelo surgimento do universo estariam nos 4 elementos fundamentais, que é o fogo, a água, o ar e a terra. Para ele, esses elementos são essenciais. Esses 4 elementos mesclam uns com os outros, formam os diferentes objetos. Que diferentes objetos são esses? Os seres. Mas esse ser, ele está falando especificamente? Não. Ele está voltando a essa questão do conceito metafísico diferenciado. Embora que ele vá conciliar o pensamento dos outros pensadores anteriores, mas vai pensar de que não é só a água, não é só o fogo, mas sim os 4 elementos, no modo geral, que seriam responsáveis pelo surgimento do universo. Então, minha gente, esse aqui é o pensamento de Empedócles. Outro filósofo pluralista, né? Nós temos Anaxágora. Ele vai definir uma ideia, vai se identificar um pouco com a ideia aí de Parmênides, embora ele vai ter seu próprio pensamento. Ele vai dizer que tudo está em tudo, independentemente de qual seja a sua situação de espaço e tempo. Então o ser é imutável também para ele. Outros filósofos também que vêm surgir são os atomistas. E esses atomistas são Leucipo e Demócrito de Abdera. Então, qual é a perspectiva filosófica desses dois autores? Bom, eles vão desenvolver uma filosofia diferenciada dos demais. Em que sentido? Que os números infinitos das unidades divisíveis. Os átomos, por exemplo, serão responsáveis por tudo aquilo que é, tudo aquilo que existe, né? Embora que eles vão ter a característica de pensamento de Parmênides, onde Parmênides vai dizer que o estado do ser é imutável. Então ele vai se identificar também com essa ideia de pensamento de Parmênides, né? Aí vem a questão do infinito em números, que agitaram, né? No vazio, no acaso. Então nessa perspectiva filosófica que os atomistas vêm defender sua própria filosofia, tá certo? Bom, gente, para finalizarmos esse nosso encontro aqui, nós temos o objeto de estudo dessa aula aqui, que seria para os filósofos pré-socráticos, que era a natureza, né? Os monistas, os dualistas e os pluralistas tinham ideias diferenciadas, embora com a mesma intensidade de mostrar a forma como o universo veio surgir. E é claro que o pensamento, né, deles vão trazer essas questões tanto racionalistas, que mais adiante a gente vai estar discutindo sobre esse assunto, questões empíricas também a gente vai estar discutindo mais adiante, mas é importante que aqui a gente finalize falando o objeto de estudo, o objetivo do estudo dos pré-socráticos. E lembrando, gente, que a nossa plataforma está lá, nossas videoaulas, as atividades vão estar lá, né? Então, entre no link lá das nossas atividades para que você resolva, inclusive aqui dessa aula aqui vai ter uma atividade relacionada a esse vídeo aqui, tá bom? Então, um forte abraço e até mais a todos.